Gravando. Pessoal, vai colocando aí de onde vocês são, que área. Hoje a gente não fez planilha de network, mas normalmente a gente faz. Então aproveitem. Eu espero até o final da noite, assim que acabar isso aqui, que alguém tenha escrito por Ramon. É Ramon o nome dele? E que queira conversar com ele. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, pessoal. O Ramon tem 20 anos, está querendo entrar no mercado de trabalho. Então tá aí, ó, um garoto aí querendo oportunidade. Então, se aqui tiver alguém de empresa, né, conversa com ele. Pessoal, então meu nome é Regina Monge e eu vou entregar minha idade, eu tenho 53 anos e estou em comunicação e marketing aí há quase 30 anos. E a comunicação, o marketing, né, me apaixonou muito jovem, numa época onde não existia o digital, numa época onde tudo era mais complexo, né? Então, eu me considero ainda com um pé no analógico e um pé no digital, porque a nossa geração é assim. Geração do Miro, né? O Miro é um pouco mais jovem, mas diferentemente de uma geração que já nasce no digital. Então, para a gente é sempre um desafio muito grande acompanhar tudo isso. E eu tinha uma agência 360, que estava crescendo, né? A gente já estava atendendo clientes internacionais, e eu fui impactada pela neurociência aplicada aos negócios. E eu até escrevi um post recentemente, eu estou contando essa história, trazendo essa história desde o princípio para ficar, né, para que vocês consigam saber esse passo a passo, e eu me apaixonei, né? E assim, quase aos 50 se apaixonar, a coisa não vai mexer, né? Balançou. E eu não consegui mais ficar naquele mundo de agência. Eu falei, cara, eu preciso saber mais sobre isso. E aquilo surgiu uma inquietação, então isso foi em 2013, e foi numa palestra, ok? E essa palestra ela foi uma palestra de neurociência aplicada. E não tinha nada no Brasil, mas eu queria mais informações. E a partir daí eu fui impactada por um evento, que esse evento existe até hoje em São Paulo, chamado Neurobusiness Summit, mas eu fui impactada na primeira edição dele em 2014. E aí, então, foram 2 dias de evento, e a partir desse evento aí é que a paixão virou loucura, e eu queria saber mais sobre o assunto. E não tinha formação no Brasil, e eu me aproximei de um professor catalão de Barcelona, e ele falou assim, Regina, por que você não vem para a Europa fazer uma pós-graduação? E eu falei, professor, porque eu moro no Brasil, e se eu fizer isso, a minha agência quebra, né? Porque dependia muito de mim. Mas a paixão, ela te move e ela te tira do lugar comum. E eu já gostava de estudar tendência, né? Já me aventurava a estudar um pouquinho de futurismo. E eu já tinha informações, até por meio de clientes, que eu tinha clientes também do mercado financeiro. E eles diziam lá em 2014, Regina, o Brasil está quebrado. Né? Enquanto na mídia nós ouvíamos que linha branca vendia muito, né? Que era um ano, 2014 era um ano da grande virada do Brasil, um ano de Copa, um ano de eleição. E o meu cliente falava assim, Regina, temos uma granada na mão, essa transição vai ser difícil, e se prepare, que nós passaremos aí bons anos de dificuldades. E aquilo bateu para mim assim, foi muito mais a minha intuição de falar, cara, o Fábio tá certo, contra o mundo errado, contra a mídia errada. Então, lógico que, evidentemente, eu também sofri as minhas consequências, dos amigos não acreditarem em mim, do meu time não acreditar em mim, da família não acreditar em mim, né? E eu acreditando aí nesse cliente. E eu fui para Lisboa e eu fiz essa pós-graduação em neuroestratégia e neuromarketing. E, num primeiro momento, o meu projeto era muito simples, né? E quem entende um pouquinho de neurociência, ele era muito egóico também, que era o quê? Eu vou pegar esse aprendizado e desse aprendizado eu vou pivotar os meus negócios pensando nesse futuro aí que o meu cliente estava desenhando, que era um futuro complicado para o Brasil, mas ao mesmo tempo um futuro de oportunidades, porque a transformação digital já batia a porta e eu estava já com essa visão. E só que no decorrer dessa pós, eu comecei a entrevistar executivos brasileiros, num total de 50 executivos, para entender tomada de decisão em processos de inovação. Hoje, né, já há algum tempo, eu já sabia que eu já não precisava fazer 50 entrevistas, porque eu já encontrei um padrão de comportamento, um padrão de resposta,
com uma amostra muito menor, mas eu ainda quis insistir para saber, e a partir disso eu mudei todo o meu projeto, que seria um projeto de pesquisa em neuromarketing, utilizando esse cliente espanhol que eu tinha então conquistado, já fazia uns 2 anos, e eu ia fazer um projeto de análise de embalagens. Mas quando a pesquisa me demonstrou um comportamento padrão, aquilo me chamou tanta atenção que eu simplesmente não queria mais fazer uma pesquisa de neuromarketing. E eu queria entender isso e ir um pouco mais a fundo. Chamei a minha orientadora, que era uma argentina, que já tinha tido experiências de negócios no Brasil, conhecia um pouquinho da nossa cultura, e eu falei assim, eu quero mudar o meu projeto. Eu quero investigar um pouco mais isso, e eu não quero mais fazer um projeto simplesmente de analisar a embalagem do meu cliente. E aí ela foi bem dura comigo e ela disse, Regina, o que você está propondo é um projeto que não acaba aqui no ISG, né? Instituto Superior de Gestão de Lisboa. Você vai ter que entregar uma parte, obviamente, que a faculdade exige, mas esse projeto você vai ter que seguir só. Se você tiver essa consciência, nós vamos te apoiar. Caso contrário, eu prefiro que você faça o projeto mais simples. E eu sou geminiana, né? E eu falei, não, eu quero seguir com esse projeto. Então, eu mudei e começava ali o esboço de uma metodologia. E, evidentemente, né, que eu tive que cumprir as fases da universidade, mas ninguém consegue fazer um método do dia para a noite, tá bom? Então, esse é o contexto da história. E quando eu volto para o Brasil, eu tenho o rascunho de um método, o rascunho de uma ideia, da qual, além de entender um padrão de comportamento, e descubro que o grande entrave da inovação, da transformação digital, não é a tecnologia, não são as empresas, a sua capacidade ou não de investimento, e sim pessoas, ou seja, nós, seres humanos, que travamos todos os processos. Porque, como ser humano, nós não gostamos de mudança, mudar dói. E, às vezes, numa grande organização, eu tenho uma barreira de enfrentar uma outra área, de enfrentar um par, de enfrentar um chefe, de enfrentar um superior. E eu vou empurrando com a barriga até quando eu posso, por inúmeras razões. As entrevistas, elas foram feitas com uma técnica de entrevistas em profundidades e aonde esse bate-papo ele era fora do ambiente de trabalho. Então ele acontecia ou num café, ou num almoço, ou num jantar, exatamente para tirar a pessoa do ambiente de trabalho, para que a gente pudesse ter o maior número de informações, ok? E aí eu trouxe um pouquinho nesse projeto da cultura brasileira, ou seja, entender o jeitinho brasileiro que nos potencializa, o jeitinho brasileiro que nos afunda assim até o pescoço, a gambiarra boa, que a gente se vira com poucos recursos, mas a gambiarra ruim também, que atrapalha todos os negócios, a lei de Gerson, que já está implícita na mente das pessoas, assim, independente de gerações, e tudo isso eu trouxe o elemento da tecnologia. E a partir daí eu coloquei tudo isso num liquidificador e falei, eu tenho algo aqui que eu quero seguir em frente com isso, e eu acho que isso vai ser algo legal. Só que eu sabia que naquele momento ia ser demorado, porque eu precisaria desenvolver isso, o mercado tampouco estava pronto, e foi assim que tudo começou, tá bom? Então, 2015 é esse o cenário, e 2016, quando eu já volto para o Brasil, eu já não quero mais ficar naquele meu mundo da agência, naquele meu mundo do qual eu estava. E aí, essa, hoje, que eu quero colocar para vocês é que a gente pivotou o método dentro da consultoria Vertex Intelligence, que era a minha empresa, que já era uma consultoria de marca, e a gente pivotou o método, testando ele no mercado, testando ele em cliente, e a gente ganhou confiança no método, ganhou resultado no método, e esse método, ele traz, então, para o jogo da construção de marca, da performance de produto, da performance de comunicação, da transformação de cultura, algo que acelera. E acelera de que forma? Quando a gente traz ciência ao jogo, quando a gente traz data science também ao jogo. Então, neurobrand, na minha visão, é quando eu junto marca, ciência e dados.
ok? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou compartilhar a minha tela. Se vocês quiserem ao longo, eu vou dar uma acelerada, porque o tempo é curto, tá bom? Mas para que vocês aproveitem o máximo. E eu tô aqui, assim, para compartilhar algo. Eu não sou dona da verdade. O que eu tô compartilhando é algo que a gente colocou no mercado, é algo que nós estamos entregando para cliente. Clientes estão tendo resultado. Então, mas é uma masterclass de 1 horinha e pouco, né? E que a gente não consegue aprofundar. Mas eu espero que, de alguma forma, isso ajude vocês, independente do tamanho da empresa. Isso também, a mecânica disso, vocês vão ver que serve também para a marca pessoal, tá bom? Porque o racional é o mesmo. Então, eu espero poder ser útil e servir a vocês nesse momento com um pouco do conhecimento que eu sei, né? A ciência de dados, a neurociência, ela é algo novo, se a gente considerar todo o contexto. Então, é um mercado que está começando e eu espero encontrar com muitos de vocês ao longo desse caminho, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela e, na medida do possível, coloquem perguntas. Eu acho que eu não vou conseguir responder todas, tá bom? Mas eu vou selecionar algumas que eu possa responder até o final. Mas vocês depois podem me adicionar no LinkedIn, podem me adicionar enfim, mandar direct, tá bom? Eu sou acessível e, na medida do possível, eu responderei, nem que seja 1 a 1, tá bom? Estão vendo a minha tela, pessoal? Se alguém puder falar que Sim, sim. tá exibindo. Eu vou tirar só essa barra aqui. Então, esse aqui, na verdade, é o banner, né, que a gente anunciou, e eu prometi para vocês 2 coisas, né, que eu falaria: Neurobrand e suas aplicações, marca e ciência e negócios, tá bom? Então, só para a gente fazer um alinhamento aqui, pessoal, de branding, tá bom? Então, branding, na minha visão, né, existe uma série de definições de branding, e cabe, cada um de vocês devem ter a de vocês, né? Pode pesquisar no Google, pode buscar onde vocês quiserem, mas para mim, branding é valor, né? É percepção de valor, aonde eu começo a conseguir o act da marca, ou seja, aquele valor intangível da marca, tá bom? Então, isso é a visão resumida da Regina do que é branding, tá bom? Isso não invalida outras definições e nem todas elas que existem aí disponíveis em livros e na internet. Portanto, né, só para a gente fechar esse racional aqui, brand é um conjunto de soluções criadas por uma marca para sobreviver e sobressair no mercado. E ele se sustenta em 3 pilares: o entendimento do público-alvo, o posicionamento da marca e uma construção multissensorial, tá? Para mim, ciência, resumidamente em uma palavra, ok? É conhecimento, tá? Porque a ciência, ela existe desde a antiguidade, né? Desde da cultura egípcia, desde os povos ancestrais. Então, a ciência, né, desmistificando, ela é conhecimento, ok? E a partir dessa evolução, nós temos inúmeras ciências. Nós aqui utilizamos as ciências cognitivas, entre elas a neurociência e data science, ok? E negócio, tá? Mais valia, ou seja, eu tenho algo que eu preciso criar esse valor, eu preciso crescer no sentido, né, de ter um business, mas a gente vai juntar tudo isso, tá bom? Ou seja, meu desafio aqui para vocês é juntar marca, ciência e negócios. E aí, o Neurobranding, projeto maior nosso, né, ele é um centro de inovação, aonde quem bancou toda essa estrutura é a Vertex Intelligence, que é parte de uma consultoria de inteligência empresarial. Então, o Neurobranding, ele é um projeto que foi colocado em dezembro no ar, tá bom? Focado hoje numa consultoria estratégica de inteligência e performance de marca. Nós somos membros da Neurobusiness Society, da Associação Internacional de Neuromarketing. A Vertex Intelligence é mantenedora da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico e nós somos associado mantenedor da Associação de Inteligência Artificial, tá bom? Nós vamos fazer disso um grande ecossistema, um grande hub, e sejam todos vocês muito bem-vindos a esse mundo que estamos criando aqui, tá bom? Um contexto, né, que a gente traz que o mundo mudou e que mundo é esse, ok? Esse é um mundo que algumas escolas, né, e a escola que eu sigo de futurismo competitivo, que traz que nós estamos vivendo uma ruptura de era.
E toda vez que isso acontece, muda-se a cognição. Quando você tem uma mudança cognitiva, a forma de se fazer negócios, a forma da sociedade se muda, se cria um novo jogo. E é esse novo jogo que nós estamos vivendo hoje, que, para dizer a verdade, nem todo mundo ainda sabe quais são as cartas desse jogo. E isso é legal, porque esse momento, a história vai nos dizer que ele já aconteceu. Então, nós temos que voltar para os aspectos macro da história para entender esse momento. E é por isso que as empresas e as marcas não estão acompanhando a velocidade dessas mudanças. Porque o que nós acreditamos, né, no geral, é estamos vivendo uma revolução, essa revolução é acelerada e é por isso que está todo mundo acelerado. Eu estou correndo aqui para dar conta do conteúdo, tá, pessoal? Então, as empresas elas não estão acompanhando isso, a tecnologia que está surgindo, mas no fundo nós temos que parar e olhar para a história. E hoje, nas organizações, tudo que nós não temos é esse tempo para parar, é esse tempo para planejar e é esse tempo para desenhar uma estratégia de transformação efetiva. Porque dentro das organizações estamos cada dia mais apagando incêndios, estruturas que estão sendo cortadas, departamentos que estão sendo cortados, pessoas que estão sendo cortadas, e eu tenho que fazer mais com menos. E o meu tempo está sufocado na operação do dia a dia e eu não estou conseguindo esse tempo para planejar. E isso é um grande desafio. Nós teremos aqui grandes empresas quebrando, grandes empresas que não vão acompanhar e nós vamos ter assim um mundo de muitas oportunidades. Eu sou muito otimista com o Brasil, apesar de tudo, e eu vou falar disso mais à frente com vocês. Então, quando nós olhamos para o macro, quando eu olho para a história, essa era digital, né, em especial a transformação digital, ela resulta do que os economistas falam de um progresso científico, ou seja, é uma tecnologia de propósito, e ela vai se transformar continuamente, ou seja, é quase que aquela rede neural, né? A gente vai ter essa ramificação cada vez mais rápida e transformando o mercado, transformando os setores, transformando comportamento, transformando profissões. E isso já aconteceu em 3 momentos anteriores da história. Na invenção do vapor, na geração da energia elétrica e na invenção dos tipos móveis de Gutenberg. E essas mudanças, elas vão trazer benefícios gigantes a longo prazo. Então, nós estamos vivendo hoje o que chamamos da uberização. Mas essa uberização como modelo de negócio, ou seja, é um novo modelo da gestão de negócios. E a gente, em futurismo competitivo, nós já estamos estudando o pós-uberização, ok? Que é uma fase que vai acontecer daqui 5 anos. E esse modelo, ele não tem volta. Nós teremos uma quebra dos intermediários, nós teremos uma quebra do nível gerencial, do nível que faz uma intermediação entre as empresas, entre as organizações, ou mesmo entre as estruturas de trabalho. E esse momento, né, quanto mais a tecnologia avança, mais resistentes se tornarão os ambientes às mudanças. Por quê? O que é uma empresa? Seja ela de uma pessoa só, seja uma grande empresa. Ela é um conjunto de pessoas, ela é um conjunto de seres humanos, né? Ser uma pessoa jurídica é uma questão burocrática, né, da lei, mas no fundo, empresa é feita por pessoas, ok? E nós nos relacionamos com os nossos clientes, com os nossos consumidores, que também são pessoas. E por isso que o termo human to human está tão em evidência. Mas primeiro eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que ter uma cultura organizacional com propósito, para que eu possa fazer essa virada de chave, né? Muito antes de eu pensar no meu cliente, eu tenho que ter o meu cliente interno num contexto também de transformação. E as empresas precisam buscar na ciência e principalmente no conhecimento dos fatores humanos, ok? Porque se tudo é gente, eu preciso primeiro gostar de gente, entender como funciona o comportamento das pessoas, como funciona a mente das pessoas, para que então eu possa me relacionar comercialmente, criar produtos que tenham adesão a esse novo momento. Nós estamos pela primeira vez na história convivendo com 5 gerações de consumo simultaneamente. E o Covid, ele só acelerou algo que já vinha acontecendo, aonde
propósito de marca, reputação, verdades de marca, ambientes sadios de trabalho vão ser cada vez mais importantes e cada vez essenciais para que as empresas possam se transformar. Senão, hoje a gente tem dado que 74% dos projetos de inovação eles estão falhando dentro das organizações. E não é devido à falta de dinheiro, não é devido à tecnologia, é devido ao entrave do ser humano, que ele se sente ameaçado diante da mudança. Então, eu trouxe essa imagem aqui para que cada um tenha uma reflexão, né? E imagine aqui. Eu gostaria muito que vocês colocassem no chat aí o que essa imagem representa dentro do contexto de vocês, tá bom? Seja pessoal, seja na empresa, seja numa iniciativa de negócio que vocês estão vislumbrando. O que essa imagem representa no momento de vocês? E depois, no final, a gente tenta resgatar isso. Miro, se você puder ir anotando. Então, o que é neurobranding, tá? Neurobranding é onde nós juntamos branding, ciências. Aqui eu destaco neurociência porque o neuro é forte, mas a neurociência ela é só a cereja do bolo. Se eu não tenho todos os ingredientes, se eu não tenho esse bolo preparado, assado, perfeito, eu não consigo colocar a cereja, tá bom? Então, é por isso que a gente bebe nas ciências cognitivas todas, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. E tecnologia aqui é onde está data, é onde está AI, é onde está uma série de questões, tá bom? Então, resumidamente, neurobranding segue essas três vertentes. Em termos simples de uma definição, neurobranding sugere compreender e prever comportamento humano, né, a partir da perspectiva das ciências e de dados, ok? Então, é uma disciplina avançada que estuda a fusão entre a gestão de marca com métodos neurocientíficos e dados para compreender o comportamento das pessoas, marcas e seus mercados. E tem como objetivo acelerar a construção de marca, performar lançamentos de produto, ajudar a transformação da cultura organizacional nas empresas, performar comunicação de marca ou ambientes internos, criar experiência, enfim, a gente tem testado a metodologia em diversas frentes aí, inclusive em pesquisa de mercado também. Então, marcas fortes, o importante a gente extrair disso, são guiadas por ciência e dados hoje, tá bom? Ou seja, não dá mais para ficar no achismo, a gente tomar decisão por pressões, né, por ansiedade e sem ter dados nos guiando e nos ajudando nisso, tá bom? Um dado aqui de recorte só, imagina que por segundo nós somos impactados por segundo com esse montante de informações aqui. E olha o interessante, o que nós captamos? Apenas 40 bits de 11 milhões de informação por segundo. Essas informações passam por nós da hora que nós acordamos, ok? Com as embalagens que nós vamos ser impactados no café, no transporte, no caminho, na empresa, com ruídos, com som, com rádio, com as redes sociais, enfim. Então, se por segundo recebemos 11 milhões de informações e nosso cérebro racional, neocórtex, só é capaz de absorver 40 bits, olha como marca aonde que eu tenho que competir aqui. Eu tenho que competir por esses 40 bits. E qual é a expressão que está sendo usada hoje? Atenção na internet é o novo petróleo. Porque como é que eu vou passar uma comunicação da minha empresa, da minha marca, num ambiente tão competitivo de atenção dentro do cérebro das pessoas, ok? Eu não sei quem é familiar, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas eu recomendo muito o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Kahneman. Ele é um psicólogo que recebeu o Prêmio Nobel de Economia, aonde ele simplifica o nosso entendimento do cérebro. Então, rapidamente, ele divide o cérebro em sistema 1 e sistema 2. O sistema 1, ele é devagar. O sistema 1 é rápido. E o sistema 1, ele tem só por volta de 700 milhões de anos de aprendizado, porque ele vem desde os répteis, dos mamíferos, nós aprendemos com o meio ambiente, com os nossos ancestrais, com as nossas famílias e com as nossas próprias experiências. E nós operamos aqui dependendo do autor, de 90% a 95% de forma inconsciente. Porque se nós fôssemos racionalizar
Desde o momento que a gente sai da cama, por exemplo, pegando um ciclo de 24 horas, nós teríamos que parar assim, bom, agora eu estou acordando, eu vou abrir a minha pálpebra, eu vou abrir meu olho, eu vou olhar, ou seja, cada movimento, nosso dia provavelmente precisaria de 360 dias. Então, tudo que é um aprendizado, ele vem de forma muito rápida e de forma inconsciente, tá bom? E o sistema 2, ele já é a parte do neocórtex, ou novo cérebro, o cérebro novo, existem várias denominações. E ele requer muito esforço. Então, é como se, dá um exemplo, né, só para tangibilizar aqui, é como se nós passássemos 24 horas lendo aqueles contratos em letrinhas minúsculas quando a gente compra um celular de uma das operadoras. Ou seja, é impossível vivermos nesse sistema. Ele é acionado pouquíssimas vezes, ou seja, de 5% a 10%. E nós aprendemos a fazer marketing, a fazer comunicação, e isso não é que mudou agora, é só que a neurociência nos últimos 20 anos, por questões tecnológicas, ela acessou informações que antes não eram possíveis serem acessadas. Então, o que nós aprendemos de marketing, né, nas universidades, na escola, com Kotler, com tantos outros autores, não é que estava errado, é o que sabíamos naquele momento. E a neurociência diz o seguinte, então, o marketing persuasivo, ele parte do sistema 2 para tentar convencer o sistema 1. E se eu opero de 90% a 95% no sistema 1, eu tenho que inverter esse processo. Eu preciso convencer o sistema 1 e o racional só vai dizer onde é que eu assino. Então, essa inversão, ela é a grande diferença para entendermos como fazer uma comunicação que tenha mais impacto, ok? Então, como eu disse aqui, não é que o sistema... Nós só não sabíamos que o cérebro funcionava assim, porque a tecnologia não estava disponível, ok? Então, esse conhecimento esteve oculto simplesmente porque não tínhamos tecnologias para mapear o cérebro e entender esse funcionamento, ok? O sistema 2 é o único sistema que nós temos consciência. Os dois sistemas trabalham juntos e não em oposição ao outro, tá bom? E o sistema 2 normalmente opera como um controlador do sistema 1, mas na verdade é o sistema 1 que está no controle. E as pesquisas de mercado, antes, né, do surgimento dessa descoberta, ela sempre foi baseada em perguntas e respostas. E toda vez que eu faço uma pergunta para obter uma resposta, eu ativo o sistema 2. E a minha resposta não necessariamente é uma resposta verdadeira. Quando eu utilizo tecnologia para entender essa resposta antes dela chegar ao racional, eu pego efetivamente o que eu senti num sistema 1. E o sistema 1, ele é um sistema totalmente visual, totalmente emocional. Ele não consegue ler, ele não se expressa nesse sentido, tá bom? Então, resumindo, o sistema 1, ele tem a ver com passado e aprendizagem, e o sistema 2, presente e futuro, ação automática desse passado. E como que essa informação, né, como que esses 11 milhões por segundo de informações chegam ao nosso cérebro? Chegam pelos 5 sentidos, tá bom? Os nossos 5 sentidos normais. Sendo que a visão, ela é 83%. Então, significa que toda vez que eu fizer uma comunicação de marca, que eu fizer uma ação, eu estou competindo com outras empresas, com outros players, disputando a visão, né? Ela é muito mais disputada. Só que eu tenho que entender que quando eu estou falando da multissensorialidade, lembra lá que branding é multissensorial? Quanto mais sentidos eu envolver nas minhas ações de comunicação de marca, e quando eu falo ação de comunicação de marca, é porque para mim marca é estratégico. Marca não é aquela questão que algumas empresas ainda enxergam como uma identidade debaixo do marketing, ok? Ela deve guiar os negócios. Então, quando eu falo comunicação de marca, entendam marketing, do marketing, ação em PDV, ou seja, todas as ações que possam envolver uma marca, tá bom? Então, quanto mais sentidos eu colocar nessas ações, mais impacto eu posso ter. E alguém pode perguntar, mas se tato representa só 1,5, por que eu vou focar em ter esse sentido? Ou por que eu vou focar no olfato se ele só impacta 3,5?
é que a intensidade, quando eu junto mais de um sentido, eu potencializo muito mais. Porque se eu ficar disputando só visão e audição, todo mundo vai estar fazendo isso. Então, quanto mais sentidos eu envolver, e lógico, depois tem estímulos, tem uma série de coisas que não dá para detalhar aqui, significa que eu vou conseguindo criar uma comunicação mais única, mais emocional. Então, né, só para fechar essa parte aqui, Neurobrand é onde a gente traz marca, o entendimento desse comportamento humano pelo Data Science, tá? Para criar marcas poderosas. Vamos entender aqui o processo que para nós aqui no nosso entendimento, então o que é branding? Branding é uma memória. E aí eu recomendo muito o filme Divertidamente, que ele é bem legal para vocês entender esse processo de construção de memória de marca, tá bom? Ele funciona no nosso cérebro como um algoritmo do Google. Se eu colocar uma barra de navegação e eu digitar algo, o algoritmo do Google vai buscar dentro dos históricos, né, que estão indexados e vai trazer aquilo na busca, ok? Se eu tenho aquela lembrança registrada, se eu tenho aquela memória registrada, o meu cérebro vai puxar isso automaticamente, e mesmo que ele puxe um fragmento dessa memória, porque tudo acaba sendo muito holográfico no cérebro, quando ele puxa um fragmento dessa memória, toda a memória que está ligada àquilo já vem junto numa velocidade fantástica que o Sistema 1 nos traz. Então, para a gente entender branding, eu tenho que entender que eu preciso construir memória de marca, ok? Eu preciso estar vivo na mente das pessoas. Então, memória é uma ligação física entre a marca e um comportamento de compra, ok? Se eu preciso me relacionar como marca, se eu preciso vender algo, eu preciso ter a minha marca viva na mente das pessoas. Memória é uma mudança em um sistema nervoso que permite aprender com a experiência. Quanto mais intensa for essa experiência, mais chance eu tenho de construir memória. Lembrando, eu preciso ter uma experiência positiva, ok? Eu posso criar uma memória positiva ou uma memória negativa. Eu não tenho uma memória neutra. E a partir do momento que eu tenho esse registro, né? Então a emoção ela é mental, ok? Então essa experiência vai gerar uma emoção. Essa emoção ela pode ser positiva ou negativa, e a partir do momento que essa emoção vem para o corpo, ela se torna um sentimento, tá bom? Esse é o processo. Então, e a memória, ela influencia as nossas decisões, ou seja, ela influencia as nossas decisões de marca. Portanto, a força de uma marca está relacionada à capacidade que ela tem de criar memória na mente das pessoas, por meio de experiências que criem conexões emocionais, ok? Então, para uma marca ter melhor performance, é indispensável estar atento ao que se passa na cabeça do consumidor, tá bom? Por quê? Porque, embora eu tenha uma competição dentro do meu segmento, no fundo, eu tenho que disputar essa atenção dentro da mente das pessoas. Então, quando a gente junta o branding, e aí eu estou falando de propósito de marca, de proposta de valor, de posicionamento emocional para diferenciar do meu concorrente, e eu estou falando de ciência, ciências cognitivas, entre elas a neurociência, o data science e a tecnologia, é onde eu tenho o Neurobrand para acelerar não só o processo de construção de marca, mas como eu já citei aqui, né, de transformação de cultura, de performance de produtos, enfim. Então, uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamento que juntos são responsáveis por fazer o consumidor escolher um produto ou um serviço em vez de outro, ok? Se eu estiver muito rápida, pessoal, coloca no chat aí, mas é que eu tenho bastante conteúdo e tenho medo de não dar tempo. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Então, a capacidade de criar novas memórias por meio, né, da experiência de marca, é um termo que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Brand Experience. Eu tenho que envolver sentidos, eu tenho que envolver intensidade, e ele é fundamental para eu construir o quê? A fidelização do cliente, para que eu pare de fazer essa questão, né, de estar tentando leads o tempo todo e um esforço gigantesco e um volume de dinheiro gigantesco, e eu não estou construindo um cliente fiel, porque a minha marca não está viva. Quando ele vai para buscar algo, para comprar algo, a minha marca não chega na memória dele, porque ela não tem esse processo dentro da mente dele. E a influência de uma marca, ela afeta diretamente as escolhas do consumidor em seu processo de tomada de decisão. Então, se eu entendo como se constrói memória,
eu começo a ter a chave para trabalhar para criar uma nova forma, né, de praticar o marketing e começar a construir a memória da minha marca. Seja essa marca pessoal, nós demos um exemplo aqui no começo, né? É a quarta vez que eu vou falar o nome do Ramon, que é um garoto, não me recordo agora a cidade, e que ele ainda não se recolocou, ele quer entrar para o mercado de trabalho. Então, o Ramon hoje, a gente já falou 4 vezes o nome dele, significa o quê? Eu estou criando o pixel da memória do Ramon para todos nós. Se a gente nunca mais falar com ele, a gente vai perder essa conexão. Agora, alguém vai interagir com ele, alguém vai começar a conversar com ele, eu começo a criar o meu pixel dentro da mente das pessoas. Então, hoje, eu conheço alguns de vocês, mas a minoria, né? Muitos de vocês são novos. Quem não me conhecia, eu estou criando o primeiro pixel na memória de vocês. Se ele vai ser intenso ou não intenso, depende do que a expectativa que vocês vieram para essa masterclass, depende da continuidade do meu relacionamento com cada um de vocês. Senão, ao longo do tempo, vai se perder e passamos pela vida um do outro sem nenhuma conexão. Agora, a partir do momento que eu intensifico essa relação, o meu 1 pixel vira 2 pixels, que vira 3 pixels, e ele começa a se exponencializar com essa troca. A nossa relação com marcas é o mesmo processo, ok? Então, de novo, não importa se eu sou uma pessoa física que estou construindo uma marca pessoal, se eu estou construindo uma carreira profissional, se eu sou uma startup que estou iniciando no mercado, se eu sou uma pequena ou média empresa, ou se eu sou uma grande empresa. Um dos talks que nós trouxemos logo no início, e eu convidei uma antropóloga para ajudar a gente a responder, por quê? Que nós temos sido procurados por empresas e uma das questões é algo muito simples. Eu sou líder no mercado, numa categoria X, e eu estou perdendo o mercado, né? Então, a gente acabou colocando o título desse talk, por que marcas líderes estão perdendo o mercado? E uma grande empresa que lidera um mercado, vocês concordam comigo que o problema dela não é financeiro, o problema dela não é ter profissionais extremamente qualificados, não é ter acesso à tecnologia e não é ter acesso a institutos de pesquisas. Tudo isso ela tem. E, de repente, ela está batendo a porta e querendo dizer, nos ajuda a entender por que estamos perdendo o mercado. E aí eu vou voltar um ponto lá do início dessa masterclass, que era quando eu disse, porque o problema não está na tecnologia. O problema é temos que voltar atrás, eu tenho que olhar para a macro história e entender que esse momento é um momento único no mundo. É um momento de uma virada de era, onde tudo vai mudar. E se eu não entender isso, eu não vou conseguir avançar. Seja eu pequeno, seja eu médio, ou seja eu uma grande ou uma global. Eu tenho que entender que essa mudança está levando a novas escolhas. E eu preciso entender e me adaptar como empresa, como marca e como produto, porque senão eu vou perder essa batalha, ok? Então, o cenário para as empresas, ele é ameaçador, sim, mas ele é totalmente possível se eu entender esse processo e eu trazer isso para o jogo, tá bom? Então, quando nós dissemos, né, que marcas não competem em mercados, mas sim no cérebro das pessoas, é que precisamos entender o que está em jogo, né? Produto e serviço, na maior parte das vezes, viraram commodities. Se eu pegar um exemplo de uma Petrobras, por exemplo, e nós sabemos que o petróleo vai acabar, né? Existem estudos que ele acaba em 50 anos, literalmente. Nós já temos alguns países árabes, né, preparando esses próximos 50 anos, aonde de grandes líderes de petróleo, commodity, eles serão grandes líderes de tecnologia, né? Novos modelos de Vale do Silício estão sendo criados nesses países. Então, uma Petrobras, o que ela tem em vantagem a uma outra empresa? Ela tem mais tempo de adaptação, porque o petróleo vai acabar em algum momento, mas ela tem aí muito tempo para se reinventar. Agora, eu tenho empresas e segmentos, e principalmente se eu for uma empresa de intermediação, que essa transformação já está batendo aqui, a água já está no meio da cintura. Se eu não reagir, eu vou me afogar nesse mar.
Então, a questão é que cada empresa olhe, né, para dentro do seu core business e entenda o seguinte: em que momento eu estou? Eu estou com a água chegando no meu pezinho, eu estou com a água na minha canela, eu estou com a água no meu joelho, na minha cintura, no meu pescoço, e eu já estou afogando. Porque hoje nós não temos mais um modelo para copiar. Não adianta eu copiar o modelo do concorrente. Eu tenho que me reinventar e eu tenho que ser o meu modelo exclusivo da minha empresa. Bom, e quando a gente está falando então de neurobranding, né, o caminho para se criar essa percepção de valor, para criar esse act da marca, ele passa por emoções. Quando eu falo das ciências cognitivas, a gente traz vários aspectos. Eu tenho desde a psicologia, da inteligência artificial, da economia, da filosofia, da antropologia e da neurociência, tá bom? Então, como vocês podem ver, a neurociência é só uma bolinha de um conjunto das ciências cognitivas. Dependendo do projeto, eu posso usar antropologia e inteligência artificial, eu posso utilizar uma netnografia, que já é uma técnica, ok? Mas tudo isso a metodologia absorve para a gente entender o aspecto de cada necessidade, de cada marca e qual é o momento dela. Então, nós precisamos entender que não é apenas o que, como marca, eu vendo, mas o que eu represento na mente das pessoas. Uma marca, portanto, ela é uma constante evolução mental. As empresas que estão impiedosamente focadas apenas nos ganhos serão deixadas de lado, ok? Porque eu preciso ter propósito. Propósito tem a ver com contribuição. Qual é a minha contribuição para o mercado, para a sociedade? O Covid trouxe isso muito forte das empresas que se posicionaram, das empresas que agiram rápido, das empresas que não ficaram naquela zona cinzenta ali de não tomar atitude, né? A sociedade exigiu, era muito melhor um posicionamento, uma atitude do que não fazer nada. A reputação de marca vem forte como tendência de marca, a ponto de muito curto prazo teremos assim empresas com rankings de reputação que teremos influência na decisão de compra e venda de ações partindo desse ranking. Então, olha as mudanças que as tendências estão apontando. Empresas com falta de distintividade perderão a batalha da consciência. O que é essa falta de distintividade? O digital trouxe automação, que foi fantástico para essa fase, mas ele trouxe um copy-cola, né, dessa automação, essa frieza de eu querer escalar e eu não querer me relacionar nesse one-to-one. E agora nós estamos vendo os produtos sendo criados muito mais comoditizados, produtos digitais sendo criados muito iguaizinhos, né? É o tema do nosso próximo talk. Essa ansiedade que o digital trouxe, essa pressa na tomada de decisão, essa pressa de se criar um produto escalável, e a gente vai acessar lá uma lojinha de app e está tudo muito igual, os ícones são iguais, os sites são iguais, as embalagens são iguais, está tudo muito igual. E isso para o nosso cérebro, para o sistema 1, é péssimo. Tá? Ou seja, eu começo a entrar no oceano vermelho de disputar preço, preço, preço. Nenhuma empresa vai sobreviver disputando preço por muito tempo. Para que eu crie valor agregado, para que eu crie percepção de valor, eu preciso ter marca forte, marca que tenha uma unicidade em todos os seus pontos de contato, que fale de um tom de voz que não seja um copy-cola do concorrente. Então, tem um desafio muito grande para as empresas, tem um desafio maior ainda para os profissionais, mas também tem oportunidades imensas, tanto para as empresas quanto para o profissional, seja ele em que nível ele estiver, começando, já um sênior, já um C-level, ou seja, existe um universo de oportunidades que esse momento oferece para a gente. A força de uma marca, portanto, né, então está relacionada à capacidade que ela tem de criar memória, né, por meio de experiências que criem conexões de impacto. A maior parte desse material ele está no manual, que depois vocês podem baixar no site, é gratuito. Quanto mais esforços de branding são coordenados pelo tempo e espaço, maior será a oportunidade da sua marca ser escolhida. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, para a gente fechar esse bloco aqui,
o que importa para o consumidor é que a internet mudou tudo, né? Ou seja, o digital, a era digital, ela muda tudo, produto virou marca e a matemática do marketing tornou-se uma equação feita pelo próprio consumidor. Ou seja, hoje quem decide, quem dá a ordem, quem quer co-criar, quem quer colaborar, quem quer participar é o consumidor. E as empresas foram habituadas a falar muito delas, ou seja, eu sou isso, eu sou a melhor, eu sou a maior, eu tenho ISO 9000, 14000, eu tenho o prêmio disso, daquilo. E ela está falando dela, ou seja, e o nosso cérebro, o sistema 1, ele é totalmente egóico, né? Ele é totalmente autocentrado na sua própria dor como indivíduo. Cada um de nós procura sua própria sobrevivência. Então, eu como marca, eu tenho que parar de falar de mim mesmo, que eu sou isso e eu sou aquilo. Eu tenho que falar para que eu existo, qual é o meu propósito para eu atingir esse meu cliente, esse meu consumidor. E a percepção que eu quero que ele extraia do meu negócio é essa que eu tenho que construir pelo trabalho da marca. Então, a percepção de marca, se eu for uma empresa que eu faço todos os processos legais, né, dentro dessa confiança, do trust da marca, ou seja, eu utilizo né, eu não exploro ninguém, a minha empresa é ética, eu sigo as regras, porque cada vez seremos mais pressionados para isso, eu consigo então imputar a percepção que eu quero ser percebido através de um processo de construção de marca. E quando a gente usa a ciência e o dado para entender isso, eu paro de atirar no marketing. Imagina que a gente tem assim 10 mãos para cima e eu estou atirando 10 vezes aqui. Evidente que algo eu vou colher, ok? Normal, é assim. Só que agora eu tenho que cada vez colocar mais dedos para atirar, porque houve uma fragmentação da mídia, e esse é o grande fator da transformação, ou seja, quando nós temos uma evolução, um crescimento populacional, né, ao longo do tempo, só que essa ruptura de era, quando que ela ocorre? Quando nesse processo de crescimento, em algum momento eu tenho uma ruptura e eu tenho um crescimento exponencial. Depois ele volta ao crescimento normal. Mas toda vez que eu tenho essa ruptura de um crescimento exponencial, é onde ocorre essa mudança de era. Então, no exato momento que nós estamos vivendo hoje, nós temos uma ruptura de era pelo crescimento populacional que foi exponencializado. E a partir daí, toda vez que isso acontece, o que muda é a mídia. Então, se antes uma empresa com recursos, ela podia fazer uma comunicação de massa, e é por isso que muitas das empresas se tornaram gigantes, pelo poder e pela comunicação massiva, seja televisiva, de rádio, de revistas, né? Ou na época que existia outdoor, hoje a gente fala dessa comunicação out of home. Hoje, essa mídia está totalmente fragmentada. E como é que eu fragmento uma comunicação? Como é que eu tenho controle de tudo isso? Como é que eu crio estratégias de tudo isso para estar presente em todos os pontos de contato com a marca e com ações diferenciadas, com ações criativas, com ações que conectem? Ficou desafiador? Sim, mas ficou muito legal esse jogo, tá bom? Muitos de vocês devem conhecer a metodologia, né, do Golden Circle. O que a gente traz aqui só dentro da metodologia, né, é para vocês entenderem que quando a gente está falando do what, né, what é o que efetivamente uma empresa faz, né, então assim é o produto, ou seja, o que ela faz efetivamente, e é isso que a empresa normalmente vai comunicar para o mercado. Eu estou falando com o sistema 2, ou seja, eu estou falando com o neocórtex, ok? Quando eu vou para o how e quando eu vou para o why, né, então assim, que diz como eu faço e por que eu faço, eu já chego no sistema límbico. Então, o meu foco de posicionamento, o meu foco de propósito, ele tem que estar focado no sistema límbico, ou seja, ele tem que estar focado no sistema 1, tá bom? Quem não conhece essa metodologia, depois pede o link, a gente manda o link do TED, a gente manda aí o livro, enfim, né, para quem não conhece ainda, mas eu acredito que a maior parte de vocês já conheça. Então, por isso que conectar marcas ao cérebro muda tudo, ok? E aí vamos entrar aqui, né? Não dá para detalhar hoje, porque eu precisaria assim de inúmeras horas, mas vamos entender um resumo da metodologia. Nós vamos trabalhar aqui embaixo com 3 claims de uma estratégia de neurobranding: relevância, coerência e conexão. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui, tá bom?
Relevância tem a ver com o meu propósito, tá? Nós vamos falar mais à frente. Coerência e conexão. Esse conjunto aqui, desses 3 claims bem trabalhado, eles vão gerar uma emoção, ok? Lembrando, eu posso escolher dentro da minha estratégia qualquer tipo de emoção, até o medo, tá bom? Eu posso utilizar uma estratégia utilizando o medo. A gente já fez projetos para uma empresa que envolvia um aspecto de segurança e eles estavam perdendo o mercado e só restava uma estratégia. Então, essa estratégia foi pelo medo. Mas eu tenho inúmeras emoções. Eu tenho emoções básicas, emoções primárias, emoções básicas, secundárias. Então, tudo depende aqui da estratégia da marca, tá bom? Uma emoção, ela vai gerar um sentimento. Esse sentimento pode ser positivo ou negativo. Lembra? Não tem sentimento neutro. Do sentimento, eu tenho sempre que trabalhar essa questão da confiança, da verdade, seja em todos os ambientes, me preocupar com todo o meu ecossistema, com toda a minha cadeia que envolve a minha empresa, a minha indústria, meu mercado, meu serviço. Então, se aqui eu tenho um problema, se eu tenho um problema interno na empresa, eu tenho que resolver. Se eu tenho um problema com o parceiro, eu tenho que resolver. Se eu uso muitos serviços de terceiro, isso impacta na minha marca, eu tenho que resolver. Então, eu tenho que entender todo o processo da minha empresa, eu tenho que entender toda a jornada do meu cliente e, principalmente, eu tenho que ter mapeado todos os pontos de contato da marca, para que eu não pise na bola como marca em nenhum dos pontos, ok? Que isso é crucial para afetar essa estrutura. Se eu consigo cumprir esse roteiro, eu começo a criar, né, e evidentemente trabalhar uma comunicação de marca focada nessa experiência, eu começo a criar, então, o ACT, o valor da marca, o valor percebido. E isso passa a ser um processo contínuo de valorização da marca. O que a metodologia faz é acelerar esse processo. Então, vamos detalhar um pouquinho esses claims aqui, tá? Quando a gente está falando de relevância, significa o seguinte: se a marca já tem um propósito definido, e se a marca não tem um propósito definido, se ela não tem um posicionamento emocional ainda que já possa distanciar do concorrente, a gente tem uma lição de casa a fazer antes, tá bom? Mas partindo do princípio que a marca já tenha isso avançado, a relevância tem a ver com o seguinte: toda vez que eu fizer uma ação de comunicação, a primeira coisa, é quase um checklist aqui, gente, bem simples. A minha pergunta é: essa ação que eu vou fazer, ela conversa com o meu propósito? Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples para tentar tangibilizar isso. Vamos imaginar uma empresa hipotética e surge uma oportunidade agora que o Covid trouxe dela patrocinar um evento, patrocinar alguma coisa, um evento, vamos imaginar assim. E esse evento, vamos dizer que fosse um evento assim muito caro para ela patrocinar. Não era uma decisão tão simples de alguém tomar. E aí vamos dizer que, né, o organizador chegou para o gestor, lembra, são sempre pessoas negociando, e vai dizer assim: olha, o Covid atrapalhou nosso negócio aqui, essa cota de patrocínio que custava 100 mil reais, como a gente precisa de recursos e, né, nosso negócio foi bastante prejudicado, nós estamos com uma oportunidade aqui que você vai pagar só 10%. Olha só 10%. Então, poxa, algo que me custaria 100 mil, quando eu olho 10 mil, eu falo assim, poxa, ficou tentador isso, né? Olha, eu vou ter minha marca associada a um evento de renome ou um esporte, seja lá o que for. Qual é a nossa tendência? Cara, vamos fazer, vamos abraçar isso, porque olha, isso vai dar um buzz, isso vai sair na mídia, né? Vai ser fantástico aqui pra gente. A primeira coisa a analisar, que é tão simples de fazer, mas assim, muitas marcas cometem esse erro, é primeiro, ela conversa com o meu propósito? Se ela conversar, excelente oportunidade, vai em frente. Na maioria das vezes ela não vai conversar e significa que eu só estou rasgando 10 mil reais, ok? Vou ter um esforço de time, um esforço de ação, ainda vou ter custos extras para poder gerar tudo isso e eu não estou criando nenhuma memória, eu não estou construindo nada. No máximo que eu vou ter é um buzz por algum momento e que não está me ajudando em nada, a não ser egos, ok? Segundo, a gente está falando de coerência. De novo, é coerente ao meu propósito? Primeira resposta. Segundo, coerência tem a ver com esforços coordenados pelo tempo e pelo espaço. Ou seja, o nosso cérebro, nós aprendemos como ser humano por repetição. Então, eu aprendo
para o meu sistema 1 entrar no automático, ele precisa aprender pela própria experiência, ou experiência do outro, ou o meio que interfere nessa experiência. Mas é por um processo de repetição. Isso significa, de novo, vamos pegar o exemplo de um outro evento agora. Surgiu a oportunidade para uma grande empresa patrocinar a Olimpíada. E aí o que a empresa faz? De todo o budget dela, 80%, 90% vai ser para esse patrocínio. Ok? Então, toda a estratégia, né, toda a bala na agulha aqui vai para esse patrocínio. E eu esqueço, e ele vai acontecer no primeiro trimestre, e eu esqueço todo o restante do ano, porque meu budget foi todo para esse evento. Eu preciso distribuir as minhas ações, eu preciso distribuir a minha comunicação ao longo desse tempo e desse espaço. Por quê? De novo, o exemplo que eu dei um pouco antes, se eu, Regina, perder o contato com vocês, se vocês perderem o contato comigo, o que vai acontecer? Nós vamos nos esquecer. Se nós não tivermos um contato relativamente próximo e repetitivo, eu vou esquecer de vocês e vocês vão esquecer de mim. É a mesma coisa a nossa relação com as marcas. Então, eu preciso distribuir isso, eu preciso repetir essa informação, mas agora que vem a sacada, eu tenho que repetir a mesma informação, mas eu não posso repeti-la do mesmo jeito, da mesma forma, tá? E aqui entra o desafio. Por quê? Porque eu terei mais trabalho, sim, mas eu serei mais assertivo também. E quando a gente está falando em conexão, significa o seguinte, né? Então, se o primeiro claim passou, coerência, estou fazendo direitinho, a conexão, ela tem a ver com a interatividade, ou seja, aqui é o ponto importante da gente criar memória de marca. Eu preciso criar ambientes interativos, experiências de impacto. Eu preciso trazer para o jogo a multissensorialidade, ok? Senão, eu não consigo criar um processo de memória de marca. Então, não basta eu fazer uma comunicação. Eu tenho que fazer uma comunicação que gere impacto, que emocione, que explore sentidos, que use estímulos sensoriais, ok? Quando eu consigo juntar tudo isso, eu começo uma estratégia de de aceleração da minha marca, do meu produto, enfim, tá bom? Se é uma marca do zero, ela começa a construir do zero um produto, tá bom? Vamos lá. Então, né, a gente separa na metodologia o claim da relevância, resumidamente. Estou repetindo a informação anterior, de outra forma, tá? Quanto mais relevante forem os esforços de branding, maiores serão as chances da sua marca ser escolhida. Quanto mais esforços de branding são condenados pelo tempo e pelo espaço, maior será a oportunidade. E quanto mais interativo for o ambiente da experiência, mais provável que a sua marca seja selecionada pelo algoritmo do cérebro. Lembrem, nosso cérebro funciona muito parecido com o mecanismo de busca do Google. A nossa metodologia, né? Resumidamente, para cada caixinha aqui, a gente precisaria de quase um dia para poder explicar isso para vocês. Mas, para vocês terem uma ideia, eu foco no negócio, e o negócio para a gente tem a ver com marca no sentido estratégico, aonde a gente olha para a cultura, olha para expressões da marca, para os valores, né, para as pessoas, corrigimos, né, falhas que possam ter, desde de ambiente, de comunicação interna, de uma série de coisas estratégicas aqui. Entendemos quais são os drivers dos nossos clientes, ou seja, eu preciso entender esse meu público, quais os comportamentos que eu preciso acionar para entregar a minha estratégia, né? Que a minha estratégia tenha resultado junto ao meu cliente, qual a emoção que eu devo estar associado ao meu propósito de marca, ao meu produto, que sentimento que eu vou gerar. Lembra, eu posso gerar um sentimento negativo se eu tiver uma estratégia de um produto, talvez de seguro, um produto que envolva segurança, eu posso, tenho que ter cuidado, mas é possível. Eu tenho que criar posicionamento emocional a partir do momento que eu olho para a minha concorrência, ok? Eu preciso enxergar dentro daquela concorrência como que eles estão na questão de percepção de marca, na questão de comunicação, para que eu possa me distanciar deles estrategicamente, criando um posicionamento único. Qual vai ser o meu processo para criação de memória dentro das experiências que eu vou criar dentro dessa estratégia? Eu tenho que olhar para os vieses cognitivos, né, que possam impactar a minha estratégia, a minha comunicação, os meus produtos, né?
quais conexões eu vou fazer, ou seja, qual é a minha estratégia de ação para criar as minhas experiências de marcas, né, distribuídas ao longo, por exemplo, de um ano. Eu entro em carências psicológicas para entender o meu público, né, para desenhar as personas aqui dentro de uma estratégia de marca, entendendo também a jornada, né? Aqui a gente precisa detalhar muito qual é a jornada, como que eu crio essas personas, como é que eu vou trabalhar um a um aqui, pensando nessas carências e nessas necessidades, né? Quais estímulos sensoriais eu vou usar para criar o processo de percepção de marca, né? Para começar a trabalhar esse ACT. Então, resumidamente, quando a gente consegue aplicar, eu começo, então, a um processo de uma estratégia de neurobranding, ok? Alguém pode me perguntar, mas todo o processo de criação de marca, de desenvolvimento de produto, de transformação de cultura, precisa passar por todas as caixinhas? Praticamente sim, ok? A não ser que seja um processo muito pontual, mas em tese a gente acaba passando por todas as caixinhas sim. Então, conectar marcas, a gente sempre está falando dessa questão da conexão, né, com cérebros, com marca e com comportamento. Tudo isso para que a gente possa acelerar. E aí, como que isso tudo começou? Isso começou em 2014, que eu contei lá no comecinho, né, quando eu fui impactada pela neurociência. Em 2016, eu comecei, né, a trabalhar a metodologia. Em 2017, eu lanço o manual que é Neurobranding. Ele pode ser baixado no nosso site, www.neurobrandinglab.com.br. Ele está gratuito lá. Essa versão é de 2017. Nós estamos atualizando a versão agora até mais 2 meses. Virão novos capítulos. Então, nós teremos uma atualização. É provável que essa nova atualização ela não seja gratuita, já adianto. Então, vai lá, baixa essa versão, que logo, logo ela sai do site. 2019, a gente cria o Neurobranding Lab como um grande modelo de plataforma de negócio. Virão outras áreas aí. A célula que nós colocamos agora é a célula da consultoria estratégica de inteligência e performance de marca, tá bom? Mas vocês vão ouvir falar muito da gente aí em breve. Trabalhamos para organizações, né, que acreditem uma nova forma de gestão para impulsionar os resultados dos negócios e o ACT da marca, com o uso de ciências e dados. E a nossa área de atuação é consultoria de inteligência de marca. Nós temos uma agência de branding, trabalhamos com Growth Hacking, temos uma célula de Data Driven de pesquisa e estamos indo para uma área de educação também. O manual pode ser baixado aqui, ó, no site neurobrandinglab.com.br. Pessoal, é isso que eu tinha para vocês e se tiver pergunta eu vou tentar responder algumas. Eu já compilei algumas das perguntas que foram aparecendo no chat aqui. Deixa eu beber água. Tá bom, vamos lá enquanto eu vou localizando aqui. Bom, uma pergunta de muitas pessoas é se esse material vai ser compartilhado ao final. Pessoal, esse material vocês têm muito mais detalhado no manual que é Neurobranding, tá bom? Por isso, assim, entra no site, baixa, que lá vocês têm, assim, muito mais riqueza de detalhes, de cada claim, tá bom? Aqui é um resumo de aula que eu uso, eu dou aula em algumas instituições para divulgar o tema. Então, assim, no manual vocês vão ter muito mais riqueza de detalhes do que simplesmente desse material. Então, como eu falei, entra lá, baixa, aproveita que ele está gratuito aí desde 2017, ele já teve mais de 5.000 downloads, nós vamos atualizar isso e em breve essa nova versão ela não vai ser mais gratuita, então aproveitem. Haverão cursos, workshops, certificação? Sim, para quem está interessado em ter uma formação, segue no Telegram, nosso time está finalizando um tremendo de um curso que a gente vai lançar no mercado aí, e brilhante. Então, assim, a gente só não lançou antes porque a gente queria realmente que fosse algo muito top e a gente trabalhou esses anos todos testando, a gente vai trazer cases. Então, assim, teremos. Entra para o Telegram, todas as informações serão dadas lá. Hoje, o meu desafio era compartilhar com vocês um pouco dessa história, um pouco desse conhecimento. Temos uma preocupação, porque esse momento ele está levando empresas, né, a terem que se reinventar, e profissionais também. Então, assim, é para que vocês estejam atentos a que esse momento nós temos que voltar e olhar para a história.
não se basear só no micro, né? Ou seja, enxergar aqui o palmo do nariz, a coisa é mais embaixo. E a gente precisa voltar os nossos olhos, e é por isso que vocês vão começar a ver escolas voltando a estudar filosofias antigas, culturas antigas, porque precisamos entender isso para podermos nos adaptar a esse novo modelo. Como profissões, há inúmeras profissões, oportunidades, né? Teremos que estudar. Eu voltei a estudar, faz 1 ano e meio que eu estudo futurismo competitivo, porque eu já estou querendo prever o meu negócio daqui 5 anos, tá bom? Eu agora vou entrar na onda de poder colher um projeto que eu busquei em 2014, né? Viverei ele aí por 5 anos, espero aproveitar isso, mas nós também aqui já temos que começar a pensar nesse futuro sim, daqui 5, 10 anos. E esse futuro, pessoal, já adianto para vocês. Assistam o Brand Talks, que está gravado no YouTube, a gente também vai fechar esse canal em breve, então aproveita o que está lá. E é onde a gente fala sobre futurismo competitivo e o Branding 2.0. Aqui vai um spoiler. O que é o Branding 2.0? Todo esse branding que a gente conhece hoje será desconstruído. E é o que vem de pós-uberização. Mas a gente ainda tem um tempo de sobrevida para isso, tá bom? Então, tem mais algumas perguntinhas aqui para você. Então, uma das perguntas... Vamos escolher. Vai falando aí enquanto vamos eu lá. bebo O que uma será aguinha o que vamos ver. futuro após a uberização? Você já falou que isso vem pela frente aí, que vamos falar na sequência. O futuro pós-uberização, quem que está perguntando? Não, só veio um e-mail aqui, V. Hoeffler, algo assim. Tem que falar o nome para eu responder, porque essa aqui, ó... Então, identifique-se, por favor. Identifique-se, vai, alguns segundos para eu responder. Qual mais? Francisco está perguntando, Regina, e para o processo de B2B, como estar na mente do seu cliente? Então, as pessoas, a gente tem cliente B2B, tá? E aí vamos entender uma coisa, ó. Nós separamos a questão B2C e B2B como se... Lembra que eu falei logo lá no começo? O que é um PJ? O que é uma empresa? É um conjunto de pessoas. Quando eu vendo para um B2B, eu não estou vendendo para um CNPJ. Tem alguma pessoa física comprando de mim. Então, eu preciso quebrar esse estereótipo de B2B e B2C, tá? Hoje, o termo utilizado já é o human to human, ou seja, a minha relação é de uma pessoa para uma pessoa, ok? Então, é o mesmo desafio. Então, assim, para quem perguntou, não encare isso. Mas isso é para B2C, o meu negócio é B2B, então não tem que estar preocupado aqui. Não, gente, esquece B2C, esquece B2B. Esses termos ainda ficarão por muito tempo, mas comecem a olhar human to human. As relações são humanas, tá bom? Vamos lá, tem mais uma... Diga. Com licença. Opa, pode Posso fazer uma pergunta? Pode. Com licença, a senhora falou que ia falar da imagem que mostrou do... Acho que era um... Nossa, ela me chamou de senhora, agora eu fiquei assim. Golden Circle, se for o Golden Circle, Rê, eu já mandei o link do TED Talks aí para a turma. Eu posso mandar a imagem do viado com... Da gazela com... Tá, o que você achou? Como é que você se viu? Vai. Eu acho que o mundo está se atualizando cada vez mais rápido, né? Tecnologia e tudo, então quem não se atualiza fica um pouco para trás. Então é mais ou menos isso. Eu acho que ela tá naquela imagem você é quem ali, ou você não se identificou? O que você diria? Estou me identificando com a gazela. Estou indo atrás. Mas quem está ganhando ali? É a gazela ou é não sei se é um guepardo, se é um leopardo ali, eu não consigo. Fiquei na dúvida também. É um leopardo. Quem que está ganhando? Então, eu acho que ela, no ponto de vista que talvez ele não consiga pegar. Mas talvez sim. Então... Eu acho que, assim, ela vai muito da visão de cada um, mas ela pode ser interpretada de diversas formas. Eu posso ser o leopardo ou o guepardo ali, e eu estou sendo ameaçado por uma startup, eu estou sendo ameaçada por um novo modelo de negócios, e eu estou me esforçando. Você vê que eu estou dando uma cambalhota ali para tentar pegar e está escapando, tá? Ela pode ser que eu estou mais rápida nesse momento, mas eu tenho uma sobrevida também pouca, porque no segundo ataque ele pode estar numa posição mais... Então, aquilo é só
é uma metáfora para que cada um se pensasse ali, e se pensasse também como profissional, se pensasse também como carreira, né? Nós teremos várias profissões ao longo da nossa vida. Então, estudar agora é parte de ou seja, aquele modelo também, né, Miro, que assim, eu vou fazer lá o prézinho, tal, uma graduação, uma pós-graduação. Eu entrei numa escola de futurismo agora, e aí outro dia uma cliente falou assim para mim, e quanto tempo dura? Eu falei, então, é infinito, não tem. Porque é como se a gente estivesse numa escola lá da Academia de Platão. Nós estamos discutindo esse futuro que está sendo criado nesse momento. Então, assim, a única coisa que nós sabemos é que, assim, a cada semestre nós temos um novo projeto. Mas é sem fim. Vai depender da minha capacidade de me adaptar a esse modelo e eu querer continuar na escola. Ou seja, eu ficaria aqui estudando provavelmente até eu desencarnar. Né? Por quê? Porque a gente não tem que estar se atualizando sempre, independente da idade. Esse é o momento transformador. Mas agora eu prometi que eu falaria que eu gosto do Brasil, que eu acredito no Brasil. Eu sempre, o Miro vai falar de novo, você vai falar isso, eu vou falar, vou. Porque é o seguinte, quando eu convivi em Lisboa, né, com estrangeiros, todo mundo olha para cá e eles falavam assim para mim, Regina, quem me dera nascer no Brasil, que lá tem tudo para fazer. E nós aqui na Europa, está tudo pronto. Aqui é muito mais competitivo. Aqui classe média mesmo, ou seja, mediano todo mundo, né? Da questão da média mesmo. E no Brasil, tem tudo para fazer. E eu venho de família simples, tá bom? Assim, de pouco estudo, do interior. Então, o desafio que eu falo no Brasil é muito mais uma virada de mindset. Da gente olhar para isso aqui e falar assim, caracas, tem tudo para fazer. É burocrático? É dificultoso? Alguém falou assim no começo, assim, né? Empreender no Brasil não é para amador. Não é mesmo, tá? Eu falo pro Miro, aqui a gente tem que ter quase ser super-herói. E para quem gosta, né, de mitologia ou de histórias, eu adoro cinema, né? Estudei 2 anos de História e Linguagem do Cinema. Ser super-herói significa o quê? É criar essa resiliência. É você se reinventar, é você enfrentar, né? O Covid balançou muitas empresas porque nós não tínhamos repertório, nós não tínhamos experiência. Então, paralisou num primeiro momento, porque é a atitude esperada quando a gente não tem repertório. Mas muitas empresas, a gente tem 2 cenários. Nós temos empresas que tiveram quedas, né? Hoje, essa semana, a gente teve contato com uma de 80% do faturamento, então é uma situação bastante complicada. Mas a gente também está tendo contato com empresas que estão crescendo absurdamente no Covid. Mas uma coisa é fato, o Covid é um marco que acelerou a transformação e que cada empresa, cada profissional vai ter que olhar para dentro de si, para dentro do seu negócio, entender que não tem mais modelo pronto e vai ter que se reinventar. Esse é um ponto. E o Brasil é um celeiro de oportunidades. Então, assim, vamos enxergar esse país com um copo cheio, que dá para fazer negócios. Por isso que eu tenho batido na tecla das conexões, do network, né? A gente sai de eventos com relacionamentos. Eu conheci o Miro algum tempo atrás, já está indo para 1 ano e meio, em uma palestra. Ele veio conversar comigo, ele é um executivo, né? Ele tem um cargo aí brilhante no mercado em inovação. Ele se apaixonou pelo nosso projeto, ele veio para cá, ele está plugado aqui. Então, assim, e a gente se conheceu numa palestra. E assim, é onde fazemos negócios. Então, usem o network. Vamos lá, Miro, que ainda dá tempo de responder algumas coisas. Vamos lá, ficou uma dúvida aqui do Jefferson quando falou da mudança de era. Ele queria entender se a mudança de era acontece quando há o crescimento exponencial ou quando deixa de ter esse crescimento exponencial. Não, o crescimento é assim, ó, nós temos um crescimento que ele vai assim. Imagina que nós somos assim, vamos imaginar uma criança. Ela tá lá, né? Ela vai crescendo cada ano. O Miro tem filhos pequenos aí, eu só tenho sobrinhos. E ela vai crescendo e de repente dá aquele estirão. Sabe aquele estirão que o adolescente dá? Meu sobrinho está nessa fase. É como se o crescimento populacional fosse isso. A gente está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, e de repente tem uma ruptura que tem um exponencial, assim, tem um salto. Quando ocorre esse salto, então o fator causante é o aumento populacional, ok? E o aumento populacional leva a uma transformação de mídia. A mídia é que a gente tem que olhar.
Porque a gente já sabe que em alguns momentos da história, isso já aconteceu algumas vezes, há esse aumento exponencial da população e depois ele volta ao crescimento normal de novo, ok? Toda vez que eu tenho essa exponencialização, existe uma mudança de mídia. A mudança de mídia que afeta tudo e aí entra-se essa mudança. Toda vez que eu tenho essa mudança, ela começa com uma mudança de macroera, depois surge a medioera, a microera, e aí é onde a gente tem, por exemplo, o surgimento de um capitalismo. E qual é o novo modelo que alguém perguntou lá, o que vem depois da uberização? Né? Vem os modelos de ecossistema de negócios, aonde provavelmente nós teremos um dinheiro virtual com criptomoedas e toda a gestão feita por blockchain. E não escaparemos disso. O nosso modelo do Neurobrand está sendo construído já no modelo de plataforma de negócios, de ecossistema, e nós traremos blockchain para o jogo muito rápido, tá bom? Mas é porque a gente já está antecipando uma tendência que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Então, o pós-uberização, como entendendo a uberização como uma nova forma de modelo de gestão, o que vem depois é o blockchain para o jogo. Respondi? Mais duas perguntas aqui também. A Roberta, ela ficou com uma dúvida. Quando a Regina falou sobre a conexão dos 3 claims, ela comentou que a marca deveria estar presente, mas de formas diferentes. Como funciona isso? Eu não disse que a marca tem que estar presente de formas diferentes. Eu disse que as ações de comunicação de marca devem estar presentes em diferentes canais de mídias, ou seja, nos pontos de contato com a marca, sendo comunicadas de formas diferentes. Bacana. Respondi? E essa última é uma que eu acho que eu conheço alguém que já te fez essa pergunta. Regina, qual a diferença do neurobranding e do neuromarketing? No meu conceito, tá, gente? Porque, como eu disse, assim, aqui são as verdades que o time do Neurobrand acredita, tá bom? Então, assim, eu vejo o neuromarketing como a ferramenta, tá? E aí, a ferramenta, hoje, eu tenho as tecnologias. Então, por exemplo, nós fazemos projeto aqui de teste de usabilidade usando eye tracking. Eu posso fazer uma pesquisa de mercado com alguma ferramenta da neurociência, e aí eu começo a ter os grupos das ferramentas. Então, eu tenho as ferramentas de comportamento, ou seja, biométricas, enfim. Agora me fugiu aqui que eu dou isso em aula, ela tem 3 separações. Então, eu tenho 3 grupos de ferramentas, e aí eu preciso, né, a gente tem um profissional de neurociência aqui, mas aí eu estou falando da tecnologia, porque é uma tecnologia de pesquisa, mas é uma tecnologia de pesquisa que não inviabiliza as pesquisas tradicionais como uma Quant, uma Quali. Ele é a cereja do bolo, porque lembra que eu disse, a neurociência, vocês vão ouvir vários nomes, neurociência aplicada, neuromarketing, e acho que tem mais uma. Então, o que acontece? Nós estamos falando da pesquisa com equipamento técnico, com tecnologia, que hoje algumas tecnologias são ressonância magnética, que são para projetos acadêmicos, projetos do Exército, o eye tracking, o EEG, que é o eletroencefalograma, enfim, a associação implícita. Então, na minha visão, no meu conceito, e é isso que eu levo para a aula, eu trago o neuromarketing como as ferramentas de pesquisa, tá bom? Que somam as pesquisas tradicionais, mas ela não substitui. Quando eu estou falando do neurobranding, a gente está falando de uma estratégia que nós trazemos todas as ciências cognitivas, entre elas a neurociência e o data science, ou seja, a ciência de dados para o negócio. Então, se eu respondi a diferença de neurobranding para neuromarketing, e dentro do que a gente está definindo como neurobranding, tá bom? A gente enxerga isso muito estratégico, tecnologia entra junto, né? A ciência de dados entra junto e todas as ciências cognitivas. O Rei, para fechar, uma última que surgiu aqui, que é da Ivana, se você já aplicou essa metodologia ou prestou consultoria para algum artista ou área de economia criativa. Olha, para artista não, mas se ela for uma artista, ela é muito bem-vinda para contratar nossa consultoria. Mas a gente tem atuado, né, desde indústria, bens de consumo,
enfim, projetos aí de cerveja, projetos de cosmético, startups. A gente tem atendido muito startups, criamos aqui um produto, né, para poder ajudar startups. Daqui a pouco vocês vão ver bastante marcas sendo lançadas no mercado aí com a assinatura Neurobranding. Alguns projetos ainda não foram para o ar, mas em breve vocês vão ver um banco digital que foi criado por nós, tem uma empresa de telecom que a gente está atendendo, tem uma empresa de AI que a gente está entendendo, então já vai começar a sair assinaturas do Neurobrand aí para o mercado, aí vocês vão identificar isso. Bom, lembrem-se, né? Canal do Telegram é a nossa comunicação oficial, tá bom? Todas as informações, assim, de novos artigos, de novos projetos, né? De cursos, para quem perguntou, ela sempre vai ser por lá. Quem não está lá ainda, Miro, cola o Linktree aqui, que tem também meu contato de LinkedIn, tem o Insta, segue a gente. Se alguém quiser marcar sobre essa Masterclass, marca aí, @neurobrandinglab. O meu arroba pessoal é Monge Regina. E uma coisa que eu queria pedir muito para vocês, a gente vai mandar uma pesquisa, né? E essa pesquisa ela serve até para nos guiar em próximos conteúdos, tá bom? A gente tem um público aqui hoje pelos inscritos muito diverso, né? A gente tem aqui desde grande indústria, a estudante, a professor, então assim, é muito difícil a gente poder atender a todas as expectativas, então assim, nos ajudem com a pesquisa para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos mais ajustados e tentar definir alguns grupos e assistam os Brand Talks, eles estão ficando robustos, né? Acho que no Linktree tem aí o próximo, que é com o João, um cara de UX fantástico, acho que a gente, além de tudo, vai se divertir bastante ali, que é design emocional, né? E a neurociência aplicada no UX. Pessoal, gratidão por essa tarde, né? Assim, de ter vocês aqui com a gente. Se alguém quiser abrir a câmera aí para a gente dar um print, Miro, vai? Pessoal, no final, Rodrigo, querido, obrigado por essa presença, Ana Carla, quem mais está aqui? O Jefferson também, cadê o chimarrão, Jefferson? Tá vendo? Já estou conhecendo o pessoal que está seguindo. A Júlia, acho que já esteve conosco, né, Júlia, também ou não? Enfim, quem já esteve com a gente no Brand Talks aí, abre a câmera. E aí, Miro, você consegue dar um print aí? Ou dou eu aqui? Não, deixa comigo, já estou preparado aqui. Agora e vai. aí, pessoal, Miro, quer falar alguma coisa aí para encerrar? Bom, eu posso fazer o fechamento padrão, pode ser? Não, esse não tem nada a ver aqui, Miro. Então, tá bom. Então, turma, muito obrigado. Uma oportunidade enorme de conversar com vocês. Precisando de qualquer coisa, vocês já estão lá no nosso grupo do Telegram. Eu já vi que vários de vocês entraram. Quem não entrou ainda, faça o favor de dar uma entradinha lá. E qualquer canal, qualquer comunicação que vocês precisarem nossa e de nós para vocês, será feito por esse canal oficial. Eu espero o pessoal ter respondido o que eu me comprometi hoje de entregar para vocês, tá bom? Peço desculpa se por acaso não atendi a expectativa de todos, mas assim, a gente tem uma imensidão aí de pessoas assim diferentes, mas eu me esforcei para poder trazer um pouco do que a gente sabe, do que a gente está fazendo acontecer aqui no mercado, tá bom? Obrigado, pessoal. Se for postar, lembra, marca a gente aí, @neurobrandinglab, @mongeregina, tá bom? Que a gente depois compartilha, segue, gratidão. Vamos mudar esse Brasil junto, pessoal. Fica o convite aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.